Sri Lanka, um nome que significa Ilha Resplandecente. Cercada de praias por todos os lados, guarda ecossistemas únicos, santuários da vida selvagem. E enfrenta o desafio de se adaptar às mudanças climáticas e ao avanço das águas do mar. Olá, boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos cruzar o Sri Lanka de norte a sul, de leste a oeste e conhecer um povo formado por diferentes etnias e que aprendeu a viver em paz. A luta para se livrar de campos minados dos tempos da Guerra Civil. As marcas deixadas pelo tsunami que há 20 anos destruiu parte do país. O mistério que ainda intriga especialistas. Os animais teriam pressentido o perigo das ondas gigantes? A essa hora, o dia lá do outro lado do planeta já está começando. O Sri Lanka fica no Oceano Índico. Partindo de Colombo, a maior cidade do país, pegamos a direção que nos leva ao sul da ilha, até chegarmos ao Parque Nacional de Yala. Estamos na terra dos leopardos. Bom dia! A gente está aqui mergulhado na natureza, na região do Parque Yala, dormindo na barraca. E hora de sair. Vamos ver o que a gente vai encontrar nas matas do Sri Lanka. Aaron é guarda florestal e vai nos guiar por essas trilhas. A gente olha num primeiro momento, identifica as aves e não muito mais. Mas aí, quando a gente começa a procurar, tá aqui o crocodilo na beira do lago, e lá mais ao fundo, perto da floresta densa, um elefante. Macaco cinza é o mais comum aqui do parque. A gente encontrou agora vários deles. Visual limpo assim, de vários cervos juntos, é difícil, porque logo eles saem e se escondem na mata. Difícil se aproximar deles. Wow, that's the first time. E o Aaron está dizendo que é a primeira vez que ele vê esse lagarto nessa região. Yeah, this is a really special one. Esse é realmente especial, porque além de tudo é um macho com as cores da fase de reprodução, quase que avermelhado. Realmente um achado. Ótimo. Really, are you happy? Yeah. I can see that you are happy. Yeah. For people like us who are here. Nós que estamos aqui todos os dias, achamos isso realmente emocionante. Porque você sabe, vemos elefantes com frequência, vemos animais maiores com frequência, mas pequenos lagartos pintados não. But painted lizards we don't. O equilíbrio está nos detalhes. Perto dali, flagramos outro momento único. A luta pela sobrevivência. Mangusto em cima da árvore, ó. Tá vendo? A gente tá vendo uma briga entre espécies. O mangusto tá ali na árvore, provavelmente tentando atacar os ninhos de alguns pássaros. E eles estão fazendo o que podem para tentar evitar. Essa é uma das 4 espécies de mangusto. Eles são carnívoros. Então, quando sobem em árvore assim, às vezes procuram ovos de pássaros. Mas eles também são muito famosos por pegar serpentes, especialmente cobras. Particularly cobras. Uau! They're so fast as well. So when cobras Eles são rápidos. Quando a cobra ataca, o mangusto se move de um lado para o outro, morde a cobra várias vezes, até o ponto em que ela não pode mais fazer nada. Desceu. Mas não tá fácil pra esse aí, não. Olha os ataques do pássaro no mangusto. Para nossa surpresa, o mangusto perdeu a batalha. Os passarinhos venceram. Mas o rei dessas matas é mesmo o leopardo. There she is. She's there.
Eles podem até estar de olho na gente. A camuflagem é tão perfeita. Lembra da nossa onça pintada. Tem um leopardo aqui, no meio desse matagal. Tá ali embaixo, bem pertinho da estrada. Mas é ele, o leopardo do Sri Lanka, quem decide se vai se mostrar ou não. Olha esse momento que raro. O leopardo atravessando a estrada, bem na nossa frente. Hoje eles decidiram se exibir. Logo adiante, mais 2. Tá na hora do leopardo beber água. Durante nossa expedição pelo Sri Lanka, 8 leopardos cruzaram nosso caminho. Disseram que a gente teve muita sorte, e foi mesmo. Anjali Watson é uma das pesquisadoras mais respeitadas do Sri Lanka. Ela e o marido, o zoólogo Andrew, nos receberam na casa onde eles vivem em Colombo. O casal conta que existem menos de 1000 leopardos adultos vivendo na ilha toda. E eles estão vulneráveis. As pessoas estão vendo mais leopardos e podem pensar, tem bastante leopardo e a população está crescendo, na verdade. Mas isso é porque esses animais estão ficando mais habituados com o movimento e estão mais visíveis. É preciso ter isso em mente, porque não é bem assim. O desenvolvimento está acontecendo rapidamente, o campo está mudando e isso vai ter um efeito lá na frente. Precisamos levar tudo isso em consideração. Equilibrar o crescimento das cidades e a conservação da vida selvagem é mesmo um grande desafio. O efeito da perda de habitat pode impactar as populações em pouco tempo e quando isso acontece, é rápido. Um dos nossos focos no momento é garantir a conectividade. Temos populações de leopardos em diferentes locais da ilha e uma população total bem razoável. Mas temos que garantir que, a longo prazo, essas áreas permaneçam ligadas umas às outras. Mostramos para eles esse momento em que 2 leopardos estavam juntos, entre uma lambida e outra. Que bom que vocês viram isso. Parece um animal jovem ou um filhote. Aquele outro, na verdade, eu não consigo ver direito. Pode ser a mãe ou um irmão. Ok, even siblings. É interessante porque é o tipo de coisa que se vê porque esses animais estão relaxados. No Sri Lanka, os leopardos não têm predadores. Eles estão no topo da cadeia alimentar. O impacto de se deparar com um leopardo no meio da selva é inesquecível. A gente conseguiu um espetáculo. No fim da tarde, tá ali ele, o leopardo. Espécie única, só existe aqui no Sri Lanka. Os elefantes que vivem aqui também são únicos. Até o nome científico desse animal é maravilhoso. Elephas maximus maximus, porque ele é imenso. O elefante aqui do Sri Lanka é a maior subespécie da Ásia. Olha ele ali, no meio da vegetação. There's 2 reasons mainly. First, Aaron explica que os elefantes cobrem o corpo com lama por 2 razões. Fazendo isso, sufocam os parasitas que ficam grudados na pele, como os carrapatos, por exemplo. Quando esfregam o corpo no tronco das árvores, eles acabam saindo. Outra vantagem desse banho de lama é resfriar o corpo. Elefantes não possuem glândulas sudoríparas e essa camada protetora funciona como um bloqueador solar. Instinto animal? Intuição? Há 20 anos, na manhã de 26 de dezembro de 2004, o
comportamento misterioso dos elefantes de Yala chamou a atenção de quem estava aqui. Assim como outros animais, os gigantes se afastaram do mar. Poderia ser um dia como esse, mas foi o dia em que o mundo aprendeu o que significa tsunami. Um terremoto superior a 9 graus de magnitude desencadeou um dos maiores desastres naturais já registrados no planeta. Começou na ilha de Sumatra, na Indonésia. Atingiu vários países. Cerca de 230 mil pessoas morreram. O Sri Lanka foi o segundo país com o maior número de vítimas. Mais de 35 mil pessoas foram levadas pelo tsunami. Aqui nesse ponto, o mar encontra as matas do Sri Lanka. Além de conservar uma grande área verde dessa ilha, o Parque Nacional de Yala também protege uma longa faixa de praias e dunas. Os animais daqui também estavam expostos ao tsunami. Mas um fato intriga os cientistas e as pessoas que conhecem essa região. Depois da grande onda, não foram encontrados animais mortos por aqui. Esse é o Vijita Kumara. Ele já trabalhava no Parque Nacional naquela época. O Aaron, que nasceu aqui e fala singalês, me ajudou a conversar com ele. O Vijita estava de carro, perto da entrada principal, quando funcionários do Departamento de Vida Selvagem avisaram que a grande onda estava chegando. Para ele, ainda deu tempo de acelerar e se afastar da tragédia. Toda essa área onde nós estamos foi atingida. Ele se lembra de pessoas que estavam aqui perto e não tiveram chance de escapar. Eu pergunto o que ele acha sobre o comportamento dos animais naquele dia. Ele confirma que os guias do parque notaram a ausência dos animais na área costeira. Mas como nunca tinham visto um tsunami antes, ninguém que estava ali percebeu que isso poderia ser um aviso ou um sinal da natureza. O fato é que não foram registradas mortes de grandes animais em Yala por causa do tsunami. Mas o que se viu no litoral do Sri Lanka foi devastador. Agora estamos em Mirissa, no sul da ilha. Não deixa de ser um pouco perturbador estar aqui, à beira-mar, onde eu estou nesse momento. Esse lugar foi um dos mais atingidos por uma das maiores tragédias da humanidade, o tsunami de 2004. A onda gigante veio daqui e destruiu tudo o que tinha pela frente. Não havia um sistema de alerta e as pessoas não fizeram a menor ideia do que estava por vir. Depois da primeira onda, a água recuou e o fundo do mar secou até depois daquela pedra que a gente mal consegue enxergar daqui. As pessoas curiosas foram entrando para tirar fotos, para pegar os peixes que ficaram pelo chão, sem saber que vinha uma segunda onda ainda mais destruidora. Memoriais e homenagens aos mortos nos fazem pensar em tudo o que aconteceu. Kamani! Lau e a mulher dele sobreviveram à tragédia. Kamani! Thank you. Thank you. Oh, muito bonita. Olha quanta gentileza ela nos recebendo no museu que ela montou na casa dela. Aí, boa. Ao longo dos anos, eles reuniram fotos e vídeos que, 20 anos depois, dão a dimensão do que aconteceu naquele dia. 2 sobrinhos, de 11 e 5 anos, nunca foram encontrados. 20 anos depois, Lau ainda se emociona. Eles estavam em casa quando a primeira onda se formou e ele notou um barulho diferente. Ele se lembra de cada detalhe e conta. Eu olhei para ver o que estava acontecendo e vi como se fosse uma fumaça em toda parte. Eu pensei, o que aconteceu? Eu olhei assim e vi a grande onda vindo para a terra.
Sir, I have 3 children. Eu tenho 3 crianças. Minhas crianças, nessa hora, estavam vendo televisão. House, look in the TV, look in the television. I like this. Eu fiz assim. Corre, corre. A grande onda tá vindo. Vai, corre. You go run. E as minhas crianças saíram. A água entrou e veio até aqui. That water, sir, very dirty water. A água estava muito suja. Eu sei nadar e mergulhar, mas minha mulher não. Wife is everything calm. My wife up on the my Então eu coloquei ela nos meus ombros por 900 metros, bebendo água no meio dos destroços, mobílias, tudo. Don't like this. E aí eu consegui correr até onde não tinha água. I see, it's there. Ele ainda tem cicatrizes do dia do tsunami. Tudo que veio com a água, material de construção, a água foi arrastando tudo que estava no caminho e foi batendo nas pernas dele. Ele achou as crianças a 3 quilômetros dali, sentadas, chorando, sem pai nem mãe. My children. Mas ele disse, estamos aqui, vamos correr. Por isso, quando a segunda onda veio, eles estavam bem longe. O que restou da casa ficou assim. Sobrou praticamente nada. Só uma outra parede em pé, a lembrança do que era a casa dele. Eles ainda moram bem perto da praia e convidaram a gente para ir até a casa da família. And then the water came here. Essa rua onde a gente está caminhando, casas, prédios, tudo foi reconstruído. These houses, everything is new. Everything is new. Ela estava explicando que toda essa área da praia, até 1 quilômetro para dentro, é tudo novo. Tudo construído depois do tsunami. A estrada de ferro foi refeita no mesmo local. Foi aqui que a grande onda pegou o trem lotado que passava bem na hora. As pessoas pensaram que estariam seguras dentro dos vagões. Muita gente achou que eles formariam uma barreira e que a água não passaria por ali. Mas a força das ondas foi tanta que ficou tudo retorcido. That's my house. Ah, you live here? Yes. A casa fica logo ali, em frente à linha do trem. Chegamos. Stuti, obrigado por convidar a gente para visitar a casa deles. Stuti, de nada. A chaleira no fogo, a hora do chá. Thank you, Kamani. Stuti. Obrigado, Stuti. Obrigado. Thank you, Kamani. Stuti, muito obrigado. A gentileza, eles não recebem ninguém sem oferecer um chá. E um biscoitinho. Parece simples, mas para quem já perdeu tudo, é muito especial. Antes do tsunami, a pesca era a principal fonte de renda da família. Esse era o barco dele. A coragem e a força dos pescadores que precisam enfrentar o oceano todos os dias para trabalhar é impressionante. Especialmente em dias de mar agitado. O Chan era criança e estava brincando com os amigos quando ouviu a mãe chamar por ele na manhã do tsunami. A mãe dele chamou e eles correram para o alto daquele morro. Ela percebeu que estava vindo outra onda, mas não sabia o tamanho dela. Ficou rezando. Kushan viu lá do alto quando a segunda onda chegou. Eu tinha 9 anos em 2004. Foi uma experiência de vida muito forte. Nunca tinha acontecido nada parecido. Eu tive muito medo. Estava todo mundo chorando. Na verdade, eu tenho muito respeito pela minha mãe, porque ela teve uma boa ideia e reagiu a tempo. Para nós é impossível navegar por essas águas sem pensar no que aconteceu aqui depois da grande onda. O Chan ficou bastante tempo sem entrar no mar.
mas a vida trouxe ele de volta. Dia de vento tem ondas grandes, mas assim é a natureza, né? Temos que encarar todos os dias, faça sol ou faça chuva. Ele trabalha como guia e também acompanha pesquisadores que monitoram a vida marinha no Sri Lanka. O aquecimento dos oceanos é uma grande preocupação, especialmente quando se vive numa ilha. E se o leopardo é o rei das matas, a baleia azul é a rainha dessas águas. É o maior animal que existe ou que já existiu no planeta. Elas podem chegar a 30 metros de comprimento e pesar mais de 180 toneladas. A baleia azul já foi muito caçada e continua na lista de animais ameaçados de extinção. Por isso, os registros de baleias com filhotes são sempre uma boa notícia. O Sri Lanka concentra uma das maiores biodiversidades do planeta. É um pedaço de terra que parece pequeno para tantos ecossistemas diferentes. A paisagem muda conforme vamos cruzando o país, até chegarmos à região das montanhas. Perto da cidade de Ela está a Ponte dos 9 Arcos. Na ponte, nós pudemos enxergar muito além da beleza desse cartão postal. Quando nós chegamos, nós vimos os jovens de Jaffna, a maior cidade do norte, dançando sobre os trilhos do trem. Em seguida, estudantes singaleses do sul do país vieram de dentro do túnel. É difícil acreditar que daqui a alguns minutos por aqui vai passar um trem. Mas essa é muito mais do que uma ponte. Aqui é um símbolo nacional. Pessoas do norte e do sul se encontram aqui, formando um retrato do Sri Lanka em tempos de paz. Até 2009, o Sri Lanka estava em guerra civil. O conflito armado começou em 1983. A etnia Tamil, que vive no norte da ilha, queria independência. Mas a maioria budista, os singaleses, venceram a disputa. Por isso esse encontro foi tão emocionante. São as novas gerações do povo do Sri Lanka. Which music were you hearing? Tamil song. Tell me, where are you from? Jaffna. Oh, Jaffna. Iresha e outros 9 professores vieram do sul, da cidade de Gali, com 78 alunos. Ela contou pra gente que a viagem faz parte do projeto educativo desse ano. É muito importante para os estudantes porque eles nunca tinham vindo aqui. É a primeira vez. Pessoas do sul, do norte, todos visitam esse lugar juntos. Então, é um símbolo de união para o nosso país. Yeah, Singali, Tamil and Sinhalese, everybody together. Sem briga, amigos. Always friend. Diante de nós, em cada olhar, o futuro, a esperança e a força da história desse país. No dia seguinte, estava amanhecendo, quando chegamos à estação de trem junto com os primeiros passageiros. Bom, pelo jeito, o trem vai lotado. Embarcamos no trem para viajar até o coração do Sri Lanka. O trem vai ficando tão lotado que a gente não consegue nem andar pelos corredores. Quem levantou não senta mais.
Aqui é costume olhar a paisagem assim. Não é uma jornada muito rápida, mas isso só aumenta a beleza do percurso. Os vagões divididos em primeira, segunda e terceira classe deixam evidentes as desigualdades e as contradições do dia a dia. Estou aqui com o professor Dahan, ele está levando um grupo de estudantes. To be in a train is a lesson. Yes. Oh. Ele conta que viajar de trem é uma aula de vida. É muito importante para as crianças. Oh, it's important for children. Yes. Yeah. Chegamos. Hora de desembarcar. Ainda temos um longo percurso até o norte do Sri Lanka. Pelo caminho, mais uma ponte chama a nossa atenção. A Ponte Velha de Mannar é um caminho interrompido, mas as ruínas continuam aqui, como lembrança de um país que ficou dividido por 26 anos. Hoje em dia, o Sri Lanka está reconstruindo as pontes entre os dois lados de uma mesma ilha. Ainda existem explosivos enterrados nas florestas e nas pequenas ilhas ao norte. Chegando lá, nos deparamos com vestígios da guerra em tempos de paz. Daqui a pouco vamos entrar em campos minados e acompanhar o trabalho humanitário que está mudando a vida de muitas famílias. A gente volta já. O norte do Sri Lanka é um mosaico. Praias, pequenas ilhas, florestas preservadas. E pensar que esse paraíso já foi campo de batalha. Alvo do conflito sangrento entre o grupo rebelde Tigres de Libertação da Pátria Tâmil e as tropas do governo, de maioria singalesa. Aqui, dos dois lados dessa área em que nós estamos, fica provavelmente a maior concentração de minas terrestres do mundo. Era uma área estratégica. Os dois lados ficaram estacionados aqui, combatendo frente a frente durante vários anos. Por isso, construíram corredores minados de até 7 quilômetros. Essa imensa área de vegetação seca, na época das chuvas, se transforma num lago. Aqui, as tropas instalaram minas terrestres até debaixo d'água. Foram 26 anos de combates violentos, até que os rebeldes perderam o confronto final. Mas, durante muito tempo, eles controlaram boa parte do leste e do norte do país. Até hoje, as marcas dessa guerra estão onde a gente menos espera. A Guerra Civil do Sri Lanka terminou em 2009. Esse terreno que a gente está pisando só foi declarado livre de minas e liberado para uso da população em agosto de 2024. Isso é só um exemplo do mal que as minas terrestres provocam e do quanto elas prolongam uma guerra que, teoricamente, já terminou. O dia ainda está escuro e a movimentação no cais já é grande. Foi aqui que nós conhecemos pessoas que assumiram a missão de livrar o Sri Lanka dos campos minados. Já são anos de um trabalho humanitário que exige disciplina militar. Ainda há muito o que fazer. Para embarcar com eles, a gente precisa se preparar. Recebemos instruções de segurança rigorosas. O colete é obrigatório o tempo todo. Eles vão avisar quando e de que forma a gente tem que usar a proteção para o rosto. O risco de uma explosão é um desagradável companheiro de viagem. Bem perto da ilha principal, há outras faixas de terra menores. Hugh, Tom e Kelly
São ingleses e fazem parte de uma organização que atua em países da África, Europa, América Latina, Oriente Médio e Ásia. No Sri Lanka, a meta é declarar o país livre de minas até 2028. Eu vou pisando onde eles pisam. Sei que a gente está acompanhado por especialistas, mas é impossível deixar de ficar um pouquinho tenso quando você sabe que está pisando num campo minado. Daqui para lá de jeito nenhum. São essas áreas que estão sinalizadas. E a gente está indo encontrar a equipe que está trabalhando nesse momento. Os detectores de metais ajudam a localizar os pontos que serão escavados. Esse equipamento é o mais completo que existe para descobrir as minas. Ele é um detetor de metal e é também um radar. Essa é enterrada. Agora imagina andar por ali procurando explosivos sem essa tecnologia. Na beira da praia, os detectores de metal não funcionam e é preciso contar com a sorte cavando com as mãos. A gente passa bem perto dessa área onde ainda existem minas. O coração bate um pouquinho mais forte. A área está bem demarcada, mas é uma ilha com vegetação. Então a gente precisa prestar muita atenção para não tomar um caminho errado. E ali uma escavação sendo feita. Um trabalho muito delicado, perigoso, embora feito com todo o protocolo, mas é por isso que a gente está com esse equipamento de segurança. Porque, claro, é um armamento que está enterrado aqui e isso representa um risco. A Kelly é a responsável pelas operações nessa área. Como vocês podem ver, um dos grandes desafios do trabalho nas ilhas é a maré. A água vem e vai. Então, em determinados horários do dia, não podemos trabalhar aqui. E como fazer para a mina não explodir? É preciso fazer uma escavação de baixo para cima. E assim, se eles encontram alguma mina, eles tocam a parte de baixo e não acionam o detonador. E é isso que essa trabalhadora está fazendo nesse momento. As mulheres são mais da metade da força de trabalho contratada para essa missão. Sarita foi promovida a supervisora e acompanha tudo de perto. Diz que o treinamento ajuda a não ter medo e sabe que esse trabalho é muito importante, não só para ela, mas para toda a humanidade. Estou muito feliz e orgulhosa, até porque o nosso povo ficou longe daqui por muitos anos, vivendo em lugares diferentes. Então eu estou ajudando nessa volta para nossa terra natal. Esse é o meu maior prazer com esse trabalho. O sol ainda está subindo no céu. Em pouco tempo, o calor vai aumentando e o trabalho, que já é tenso, vai ficando mais difícil a cada minuto. Como se não bastasse o risco das minas, essa ilha é cheia de plantas venenosas. Esse galho pintado de branco indica que uma delas está no caminho. É essa planta aqui. Ela causa irritação na pele e pode provocar cegueira. As ilhas estão cercadas para reduzir o risco de que barcos de pesca se aproximem daqui. Aquelas redes ali mostram como os pescadores chegam perto do campo minado. Antes da guerra, essa ilha era muito importante para a pesca. E essa é uma das principais razões para liberar essa área. Para isso, vai ser preciso escavar essa praia inteira. Esse é o sinal de uma mina retirada. Poderia ser mais uma entre as 250 mil que já foram encontradas aqui no Sri Lanka. Mas essa, particularmente, é um sinal da crueldade desse tipo de armamento. Foi instalada na porta de uma igreja e, junto com outras aqui nessa área, impediu, durante anos depois da guerra, que os fiéis viessem até aqui. Imaginem quantas vidas foram salvas com a retirada dessas armas escondidas pelo norte do país. Depois de retiradas da terra, as minas são destruídas. Com o apoio do exército do Sri Lanka, tudo é feito com muito cuidado. A terra é peneirada em escavadeiras e caminhões blindados, e as minas são levadas para esse engradado. É uma explosão controlada,
mas já dá para imaginar como seria se as minas estivessem enterradas, destruindo tudo ao redor. As explosões trazem à tona lembranças de tempos sofridos. Eu tenho 44 anos, então por cerca de 30 anos eu enfrentei essa guerra. Durante a época da escola, se alguma bomba explodisse ou se a gente ouvisse algum som, nós corríamos para os abrigos e nos escondíamos por lá. Então, depois da guerra, agora, a gente pode ver a nossa terra como ela é realmente. E as pessoas estão muito felizes por voltarem para essa área. Muitas pessoas que conseguiram emprego aqui sofreram muito durante o conflito violento. Perderam parentes, amigos. O pai do Vibe era eletricista e a mãe dona de casa. Eles tiveram que se refugiar na Índia e demorou muito até a família se reunir outra vez nas cidades do norte do Sri Lanka. Ele está contando que ele mesmo participou do trabalho de remoção das minas desse terreno aqui, que agora pode ser utilizado para limpar mais áreas das minas e trazer mais paz para o povo daqui. Para quem nasceu nessa parte da ilha, pisar de novo nesse chão é poder voltar para casa. Por isso mesmo, essa é uma vitória do país inteiro. Plantar e cultivar as terras do norte ainda é muito arriscado. Muitas pessoas da etnia Tamil ainda esperam e sonham com o regresso. Vanakam, Vanakam. É a saudação típica daqui do norte do Sri Lanka. Cada família que volta a colher os frutos desse trabalho humanitário tão importante é um símbolo de esperança. Ele é o proprietário desse terreno, mas também trabalha na remoção de minas. Essa terra a gente começou a limpar em 2022. Nós identificamos nesse território 12 explosivos. Agora eles estão cultivando melancias, amendoim. A família toda ajuda. Mas logo ali, atrás da plantação, perto daquele templo hindu, tem uma área isolada, onde foram detectados indícios de minas terrestres. Ainda há muitos explosivos escondidos. Entrar nessa floresta é muito perigoso até hoje. Os líderes dos rebeldes ocupavam boa parte dessas trilhas. Está quase apagado aqui, mas a gente consegue ler. 29 de janeiro de 1990, a data em que foi erguida essa estrutura, e aqui a assinatura dos rebeldes, LTT, os Tigres de Libertação da Pátria Tamil. E aqui, segundo eles, é o nome de quem construiu. Está escrito Tassan. Muitas dessas trincheiras estão conectadas por baixo da terra. É uma arma covarde, egoísta. As minas são como soldados perfeitos. Não precisam de comida, não precisam de água. Aqui estamos no Sri Lanka, 20 anos depois, ainda limpando campos minados. Um passo em falso e vai tudo pelos ares. Está vendo ali, ó? É uma mina. Isso mostra o risco que elas ainda representam para todos nós. Parece algo artesanal e elas são feitas de plástico mesmo. Tem duas ali, ó. Parece uma tampinha, um pote. Eles ainda vão trabalhar nessa área da floresta. Eu pergunto para o Hugh o que fez ele sair da Inglaterra para viver longe da família e se arriscar num trabalho como esse. A resposta parece simples. Vontade de ajudar as pessoas. Depois que eu me aposentei das Forças Armadas, eu senti que poderia oferecer minha experiência para tornar essa área segura novamente. Minha família compreende e sabe o quanto isso é importante para mim. O Hugh tem um olhar treinado pelos anos em que esteve em zonas de guerra no Oriente Médio. Além das minas enterradas aqui, ele mostra o que eles encontraram no meio da vegetação. Ali pendurado, no tronco da árvore, tem uma granada camuflada. Provavelmente era uma armadilha, uma linha presa, e se algum soldado passasse, alguém escondido puxava a linha e explodia a granada aqui. Mais à frente, uma outra árvore chama atenção por um motivo diferente. Ele está mostrando aqui as marcas das unhas de um leopardo. Ele está dizendo que isso prova que essa é uma floresta viva. E os animais também são vítimas potenciais dessas minas. Infelizmente, acionar uma mina é tão fácil para um cervo, um leopardo ou um elefante quanto é para um ser humano, com resultados catastróficos parecidos. Portanto, é importante para as pessoas e também para a vida selvagem que nós possamos tornar essa área o mais segura possível.
Sri Lanka tem muitas florestas e reservas naturais. Na costa oeste da ilha, uma das mais antigas é o Parque Nacional Wilpattu. Até alguns anos atrás, seria impossível caminhar por aqui. Durante a Guerra Civil do Sri Lanka, o parque ficou fechado e se transformou num campo de batalha. Os animais daqui também foram vítimas da guerra. Foi um período de caça descontrolada, em que os soldados entravam pela mata em busca de alimento. Com o fim da Guerra Civil, pesquisadores e pessoas de toda parte puderam voltar a essas trilhas. Os animais também. Namal é fotógrafo e conta que o parque foi reaberto pela primeira vez durante um breve cessar-fogo em 2003. Eu fui até lá um mês depois. Não tinha nada para ver. Os cervos viraram alvo de caçadores. Não tinha búfalo, nada. Então, obviamente, a população de leopardos declina se não há alimento para eles. Por isso, o Departamento de Conservação de Vida Selvagem teve que trabalhar muito para trazer de volta o que se vê agora. Leopardos e muitos cervos de volta. Namal é apaixonado por essas matas. Isso é o que eu amo em Wilpattu. Em determinada época do ano, raios de luz entram nas árvores. É mágico. Para mim, a fotografia dos meus sonhos é ter um leopardo andando por aqui. Eu já vi isso pelo retrovisor, mas quando fiz a volta, já era. Mas um dia, isso vai acontecer. Boa sorte, Namal. Tempos de paz, a floresta está cheia de vida. No próximo bloco, Santuário das Aves Migratórias e o desafio de equilibrar a proteção ambiental e o desenvolvimento do país. É já já. O Sri Lanka é bem mais que uma ilha. Para milhares de pássaros que se abrigam nesse pedaço de terra cercado de Oceano Índico por todos os lados, a região de Mannar é um santuário. Jinal é especialista em aves marinhas. Ele faz parte de um grupo de pesquisadores da Universidade de Colombo que monitora a migração de pássaros que vem voando para cá todo ano. A gente está pisando num chão fofo, porque aqui é o fundo de uma represa. Na época das chuvas, esse lugar fica cheio de água. E essa lama, que à primeira vista não tem muita importância, é a maior riqueza daqui, especialmente para os pássaros. Eles vêm de lugares muito distantes, como o Oceano Ártico, cruzando os Himalaias, em busca do alimento que essa lama contém. Para 1 milhão de pássaros por ano, essa é a primeira parada, depois de um voo de milhares de quilômetros. A montagem dessa rede é apenas uma parte do processo que mistura um trabalho quase artesanal, tecnologia, ciência e paixão pela natureza. A cada 15, 20 minutos, a gente vem e retira as aves daqui. Depois, levamos de volta para o nosso posto de trabalho e fazemos a marcação. Anotamos as medidas, colocamos as anilhas e também, em alguns pássaros, marcadores via satélite. No Sri Lanka, colocamos 2 marcações verdes em uma das pernas e um anel de metal na outra. O anel de metal tem um número de série. Então, se algum pesquisador avistar esse pássaro em outro lugar, vai saber que ele foi marcado no Sri Lanka. E a partir do número de série, podemos identificar o pássaro exato que eles viram, para que possamos saber como e onde eles estão. Assim foi possível confirmar.
Muitos pássaros que voam aqui no Sri Lanka também já sobrevoaram montanhas nevadas e tantos outros lugares distantes. O que acontece aqui também interfere na região do Alto Ártico. Então, tudo isso está conectado, certo? So this is all connected. Todo ano, os pesquisadores registram os flamingos que chegam da Europa em bandos, junto com outras aves também. Esse ano, eles demoraram a chegar. O tempo de espera por esse espetáculo da natureza traz informações importantes. Esse porto seguro para milhares de pássaros está sob ameaça. O aquecimento global está mexendo com os movimentos migratórios pelo mundo afora. É muito importante fazer esse monitoramento, para a gente poder compreender melhor como esta mudança está acontecendo, para criar medidas de conservação adequadas, planejar o nosso futuro e proteger essas aves também. Como se não bastassem os desafios dessa travessia planetária, no meio do caminho, lá estão moinhos de vento. Perigo para as aves. Os ventos que sopram com força por aqui fazem de Mannar uma região estratégica para a energia eólica. Com os moinhos de vento vem toda essa infraestrutura, as torres, e as aves podem colidir com as pás dos cataventos ou com as linhas de transmissão de energia elétrica. Os pássaros têm um papel muito importante. Eles mantêm o equilíbrio do meio ambiente. A migração não está acontecendo dentro de um só país. Isso ocorre em escala continental. O avanço das mudanças climáticas está desafiando a capacidade de adaptação de todos nós. A cada viagem, as aves atravessam um cenário diferente. A temporada no Sri Lanka está apenas começando. Que seja farta e tranquila. Daqui a alguns meses, a jornada começa outra vez.